Cada pessoa tem uma caminhada com Deus e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa sempre foi assim, que ele chegou lá um momento para o outro e que não passou nada, ou era um caminho muito próspero, sempre tudo muito fácil. Mas muitas vezes, né, normalmente não é assim. Cada pessoa tem a sua caminhada e passa por circunstâncias de vida onde que ele toma decisões que fazem onde que ele está hoje. Então, hoje nós vamos falar com a pastora Gisela, que é de Angola. Então, eu quero saber de si, Gisela, onde que nasceu, né? Como que você ficou salvo, como que começou a servir a Deus, se estava a estudar alguma coisa, como que era a sua vida antes de começar a servir a Deus e depois o que é que aconteceu? Olá a todos. Muito obrigado, Bispo, por essa oportunidade. Na verdade, meus pais foram os primeiros a conhecer Jesus. Eles começaram mesmo no princípio da igreja, na casa da pessoa que trouxe a igreja aqui em Angola. E até onde eu me lembro, a partir dos 8 anos, é quando eu comecei a perceber o que era Jesus, o que era a igreja, o que era a Bíblia. Então, é nessa altura que eu me lembro de ter o meu encontro com Deus. Ontem, no programa, o apóstolo estava a falar sobre a operação de demônios. O apóstolo falava de o teu filho ouve vozes, o teu filho vê coisas que ninguém mais vê. Então, eu era uma dessas crianças Hum. que eu via coisas que mais ninguém via, ouvia vozes que mais ninguém ouvia. Isso me deixava muito perturbada, muito triste. Não só a mim, mas como a todos em casa. O Você, pessoal, você é o quê? Você tem irmãs? Como é que é a sua família? Você nasceu onde? Isto é onde? eu nasci em Angola, na província de Luanda. Uhum. Nessa altura, nós vivíamos ainda aqui em Luanda. Com meus pais, eu tenho 3 irmãs, Uhum. que também hoje servem, todas servem a Deus. Então, foi nessa altura que, como eu estava a dizer, eu era uma criança muito perturbada. E não só acabava por afetar toda a gente em casa. Nessa altura, os meus pais já conheciam Jesus. Eu me lembro muitas vezes a minha mãe orar comigo, pôr a mão na minha cabeça, orar em línguas, fazer comigo a oração de Salmo 91. Mas eu comecei a ver que as coisas começaram a mudar quando se abriu um grupo familiar em casa. Então não é em vão que o nosso apóstolo diz que o grupo familiar é um ponto de luz. Eu digo que para mim foi assim. Eu vivia literalmente nas trevas. O grupo familiar foi para mim esse ponto de luz que eu precisava. A cada semana que a irmã do grupo familiar fosse lá para casa para dar o grupo familiar, era o melhor dia da semana para mim, porque para mim era como Jesus estava a vir em casa. Então eu me apeguei a Jesus de tal maneira, a Bíblia, a palavra de Deus, como a única boia de salvação que eu tinha naquele momento. Este E tempo você tinha quantos anos? eu tinha oito, Hum. oito a 9 anos. De 8 a 9 anos. E eu nem consigo dizer quando é que tudo terminou. Eu lembro de que chegou uma altura que nós olhamos para trás e tudo tinha passado. E aquela perturbação já não existia e eu até já me sentia uma criança normal, porque eu me sentia normal, porque as outras crianças, as minhas irmãs não tinham aquilo, mas eu tinha aquilo. Então foi assim que eu encontrei Jesus. Foi assim que eu encontrei a minha salvação, a minha luz. A luz entrou na minha vida. E me lembro que depois aos 11 anos, o meu pai era militar nessa altura, e ele foi transferido. Aliás, ele andava de província. Nessa altura, ele estava na província do Namibe. Muitas das vezes, a minha mãe ficava conosco sozinha. Chegou uma altura que eles decidiram que já não dava para continuar assim. Então, fomos todos para a Uhum. província do Namibe. Nessa altura, eu já tinha 11 anos. Foi lá que eu comecei a servir a Deus. Eu comecei a servir a Deus na igreja infantil. Tinha 11 anos, cantava no louvor. E quando eu tinha 13 anos, como a nossa igreja era muito pequena, era muito, muito jovem, com 13 anos o pastor me convidou para cantar no louvor da igreja principal.
Então foi aí que eu comecei a cantar no louvor. No louvor até aos 18 anos. Depois, o pastor que estava na altura, então me convidou para ser a diretora da igreja infantil. Então eu deixei do louvor e passei para a igreja infantil, fiquei a cuidar das crianças. Então foi assim. Nessa altura Sim. também, foi assim a minha conversão, foi assim que eu comecei a servir a Deus, foi assim que eu encontrei Jesus. Lembro que nessa altura eu já estava por aí, nós tínhamos muitos. Uma coisa que eu queria também ressaltar aqui é que nós tínhamos pastores que, apesar de nós sermos muito novos, eles não olhavam para nós assim como sendo crianças. Eu comecei a dar um grupo familiar, eu tinha 14 anos. Meu pastor nunca olhou para mim e disse: "Olha, tu és uma menina, tu não podes ir." Pelo contrário. E eu me lembro que nunca dei um grupo familiar próximo de casa. Eu tinha que andar muito para ir dar um grupo familiar. Então, os nossos pastores sempre apostaram muito em nós. Os nossos pastores sempre incutiram em nós esse espírito de responsabilidade. E quando eles fossem pedir contas, eles não olhavam para nós, pelo menos para mim, como sendo crianças ou meninas. Eles tratavam conosco como adultos, como pessoas que tinham responsabilidade, que tinham que prestar contas. E eu acredito que isso foi muito bom, que se desenvolveu dentro de nós um caráter forte, um caráter que nós podíamos tudo, que nós podíamos fazer desde que Deus nos capacitasse, nós tivéssemos essa vontade, nós podíamos ir. Lembro também que nessa altura, nós, entre 15, 16, 17 anos, nós íamos muito, por exemplo, aos hospitais. E era muito comum ver pessoas a serem curadas instantaneamente. E nós éramos só miúdos, éramos só jovens. E as pessoas eram curadas. E se nós fôssemos ao hospital o mês inteiro, o próximo mês, quando fôssemos ao hospital, estava vazio. Quase que tinham que esperar que o hospital enchesse para voltar lá outra vez. Então, foram momentos muito bons, momentos de encontros com Deus, né? No nosso servir, foram momentos maravilhosos de encontro com Deus. Lembro que a Na partir dos verdade, 17 né? anos... Na verdade, muito importante apostar, como que você estava a dizer, nos jovens e não tratar com crianças, com jovens que não sabem nada de vida, mas ver que são um vaso nas mãos de Deus e para Deus não há idade. E isso, na verdade, faz que os jovens também cresçam, né? Que assuma esta responsabilidade, como que eu estava a dizer. Então, é muito importante, na verdade, isso. E a Gisela, de certeza que está a fazer isso com os jovens também, porque passou por isso, então sabe a importância disso. Continua. É mesmo verdade, mesmo. Lembro que também nessa altura, né, 17, 18 anos, eu comecei a ajudar também nas reuniões de segunda, de terça-feira, não só a cantar, mas também a pregar. E foi nessa altura que eu também conheci o meu esposo. Ah. Na verdade, já desde os 16 anos que eu sabia que ele gostava de mim, mas é aquilo que, mais uma vez, eu ouvia muito o que os nossos pastores falavam. E houve uma coisa que um dos meus pastores falou, que vocês só podem namorar quando forem adultos, pelo menos a partir dos 18 anos. Então, antes dos 18 anos, para mim era como que essa coisa de namoro não existisse. Então, tinha muitos jovens na igreja que gostavam de mim, não ficar comigo, mas eu olhava para eles e só dizia: eu não tenho 18 anos. Eu não tenho 18 anos, então eu não posso namorar. Quando realmente fiz 18 anos, o meu esposo, né, manifestou que gostava de mim, mas na verdade eu não gostava tanto dele assim, nem dele, nem de ninguém. Porque eu era uma jovem que eu tinha muitos planos para a minha vida, tinha muitos sonhos. E esses planos, esses sonhos não incluíam namorar, nem casar muito cedo. Eu queria estudar, eu queria ajudar os meus pais. Hoje em dia eles até têm uma boa condição financeira, mas naquela altura não era assim. Então eu pensava muito nisso, eu pensava, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que ter um bom emprego para ajudar os meus pais, para eu própria ter uma vida melhor. E apesar de já sentir a chamada de Deus, pronto,
eu pronto, tinha feito praticamente o meu caminho, não é? Sim. Só que a gente sabe que os caminhos de Deus, os planos de Deus, são aqueles que prevalecem. Mas, no entanto, fui orando em relação a isso. Chegou uma altura que, pronto, eu decidi aceitar e aí nos casamos. Isso foi Então, este em tempo que você estava 2013. orando, estava falando com Deus, quanto tempo que isto era? É, 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 2 anos. Dois anos. Ok, então quer dizer que 2 anos. ele Porque, gostava mesmo de si, para ficar à espera e tinha essa esperança e esta fé. sim, Bispa. E porque também eu não queria ficar com alguém que depois amanhã não desse certo, ou que eu sempre soube que eu queria servir a Deus. Então eu queria alguém que tivesse o mesmo fogo, tivesse a mesma vontade, que quisesse seguir na mesma direção, que eu pudesse ir com ele, que pudéssemos dois continuar no caminho de Deus e servir a Deus. Então eu não quis, porque mesmo dentro da igreja, nós podíamos ver muitas jovens que depois acabavam por dar errado, por não dar certo, namoravam com qualquer um, muitos até com pessoas do mundo. Então eu não queria isso para mim. Eu sempre tive dentro de mim que eu sou uma serva de Deus. E o dia que eu namorar alguém é para casar, não é para namorar hoje esse, namorar aquele. Então tinha assim as coisas muito certinhas e para mim praticamente tinha ali um planozinho que tinha que funcionar. E foi assim. Então, Então nos e você casamos. tem 3 irmãs, né? Você é mais velha, é um ponto. Então, como que foi recebido o seu marido lá em casa? O seu pai concordou com isso? Isso foi um problema? Foi o quê? Eu tenho 3 irmãs, eu sou a terceira filha. Tenho 2 irmãs mais velhas, uma mais nova. Uma das pessoas que deu muita força para eu poder aceitar namorar com o meu esposo foi a minha mãe. Ah, Ela, sim, porque na altura ele já era pastor na igreja e muitas vezes eles trabalhavam juntos, estavam ali a fazer a administração da igreja e ela gostava muito dele. Dizia, não, ele é um bom moço, pronto, ele é uma boa pessoa, tem um bom caráter. Mas eu só dizia para ela, mãe, eu não gosto dele. E já para o meu pai, se calhar foi um pouquinho mais difícil aceitar, mas também como nós estamos em Cristo, nós procuramos fazer as coisas da maneira certa. Depois de namorarmos 1 ou 2 semanas, ele foi lá para casa, conversou com meu pai, falou com meu pai das suas intenções e ele não pôs nenhum. Ele logo aceitou, claro, deu alguns conselhos, algumas recomendações, mas sempre foi bem recebido em casa. hum. Até hoje, às vezes eu penso que ele é mais filho da minha mãe do que eu. Mas pronto. Foi bem recebido, sim. Graças a Deus, Bispa. Então, depois casaram, né? E depois como que foi? Então, nós nos casamos em 2003. Nessa altura, ele já era pastor, já servia. Eu apenas estudava. Eu era estudante. E nessa altura, Estava a quando nós nos estudar o quê? casamos, Estudava o quê? eu estava a fazer. Na verdade, o meu sonho sempre foi fazer direito. Era isso que eu estava para ir a fazer. Mas quando Jesus nos encontrou, claro, eu continuei a estudar, ele já era pastor e ele trabalhava. Mas depois, quando Jesus nos encontrou, então eu deixei, larguei e fui. Eu fiz 1 ano, fiz 1 ano. No segundo ano, estava no meio quando eu abandonei a faculdade para poder servir a Deus. Nessa altura, nós viemos para Luanda. Vivemos aqui uns 5 meses, eu acredito, ou 6. E depois, por algumas situações que aconteceram, acabamos por voltar para o Namibe, mas posto lá nós não ficamos parados. Continuamos a servir a Deus. Eu depois fui trabalhar como professora, eu dava aulas. Ele nessa altura já estava a tempo integral. Fomos para uma cidade, que é lá da cidade de Namibe, fica a 90 quilômetros, o Tombua. Ficamos lá por algum tempo. Depois desse tempo voltamos outra vez, ficamos ali como o meu esposo era o pastor da igreja principal nessa altura, no Namibe. E depois em 2009, então nós recebemos, né, da nossa liderança a incumbência de ir para a África do Sul.
Como é que foi isso, esta ida lá à África do Sul? Foi difícil para si? Você já tinha filhas? Ainda não? Qual foi a sua reação e como que foi estar lá, viver lá? Nessa altura, nós já tínhamos, nós estávamos a acabar de ter a nossa segunda filha. Aquilo foi. Acabar de ter? eh, Estava no meio do parto? Não, né? ela tinha poucos meses. Ok. Já tínhamos, já tínhamos as duas meninas. Eu confesso que para a Bispa, para mim, foi. Porque a primeira experiência de termos saído lá do Namibe, da cidade onde nós sempre vivíamos, não foi muito boa. Então a experiência não foi muito boa. E depois, nessa altura, eu já trabalhava. Eu gostava muito do que fazia. Gostava muito de dar aulas. Depois também aquele medo do desconhecido. Uhum. A pessoa não sabe o que é que vai encontrar lá. E às vezes a pessoa tem aquele medo de largar tudo aquilo que já conquistou. E tá, meu Deus, eu vou largar tudo isso. Como é que vai ser quando chegar? E eu confesso que eu lutei muito. Eu ainda dizia para ele, não aceita. Eu dizia isso. Mas parecia que depois de um tempo, nosso líder esqueceu-se. Eu dizia, o bispo já esqueceu, o bispo já não vai ligar mais. Mas depois de uns meses ele acabou por ligar. Meu esposo, ele disse assim para mim, olha, eu já parti as pontes, eu não tenho outra alternativa. Se tu não quiseres, eu vou sozinho. Porque eu amo mais a Deus do que a ti. Eu nunca me esqueço dessas palavras, porque foi isso Hum. que ele falou. E isso me fez lembrar, né, naquela altura, quando nós éramos jovens, eu me lembro que os nossos pastores, eles pediam para nós fazermos uma lista Uhum. do marido que a gente quer. E de uma das coisas que eu pus é isso, eu quero casar com alguém que ame mais a Deus do que a mim. E Aí, naquela altura, aquilo veio à minha memória com uma forma, como se Deus estivesse a dizer, eu estou a confirmar aquilo que você pediu. pois é. Então, eu não tive outra alternativa. Então, eu dei aula até o último dia que eu saí da nossa cidade. Claro, tem aquela pressão dos familiares. Eu dou graças a Deus pelos pais que eu tenho. Meus pais nunca me impediram de servir a Deus. Antes, pelo contrário, eles foram sempre os impulsionadores do meu servir a Uhum. Deus. E eu me lembro de algo que a minha mãe e meus pais disseram: você não dão ouvidos àquilo que os familiares vão dizer, porque muitos diziam que eu era louca, como é que agora eu havia de deixar, e já foste aquela vez e não deu certo, agora que você está mais ou menos a conquistar, e agora você vai deixar tudo. E falavam para minha mãe, falavam com meu pai, mas os meus pais sempre deixaram muito bem claro, disseram: vão, façam a vossa parte, façam o vosso papel, cumpram a vossa chamada, nós estamos aqui deste lado a orar por vocês. Vocês precisarem, estamos aqui, mas não desistam da vossa caminhada. Vão. Então foi assim que nós fomos. Eu me lembro até de uma oração bem parva que eu fiz. Eu disse assim para Deus: está bem, já que eu não tenho outra solução, eu vou. Mas eu peço a Deus que não deixe faltar nada para as minhas filhas. Pode faltar até para mim. Foi assim que eu orei. Mas não deixe faltar nada para elas. Que oração mais parva. Mais tarde, depois, Deus me mostrou, porque Deus supria para elas, para mim mesmo, não como se fosse para me fazer lembrar daquilo que eu tinha orado. Chegou uma altura, eu tive que pedir perdão a Deus e as coisas então melhoraram. Estar na África do Sul foi muito bom. Foi uma altura em que, para mim, particularmente, me ensinou a ser dependente somente de Deus. Na África do Sul, eu aprendi isso, a ser dependente de Deus, a colocar a minha confiança, não aquela confiança que às vezes nós pregamos para os outros, mas é aquela fé que a gente vive diariamente. E foi isso que eu aprendi na África do Sul. Porque muitas vezes é muito fácil nós servirmos a Deus na nossa zona de conforto. Quando nós temos os familiares aí ao lado, qualquer coisa, a gente apita a mãe, fala para a irmã e dá um jeito. Mas na África do Sul, estávamos lá nós e Deus. E Deus fez coisas tremendas, não só no nosso servir na igreja, mas na nossa vida particular. Deus fez coisas muito boas. Nós vivemos muitos milagres de Deus na nossa vida pessoal. Nós víamos Deus a cada dia. E isso foi muito bom, esse momento que estivemos lá na África do Sul.
Depois nós voltamos, saímos da África do Sul, fomos para São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe também foi uma escola maravilhosa. Eu acredito que Completamente aquele tempo diferente do que a África do Sul, né? não percebi. Completamente diferente do que a África do Sul. Muito, completamente diferente. Não só o país em si, mas é a própria vivência das pessoas, é a economia do país, é tudo completamente diferente. É como alguém disse para o meu esposo: você vai para o país das bananas. Disseram para ele: mas tu sais de África do Sul para ir para o país das bananas? Mas nós vimos Deus a transformar esse país das bananas. Nós vimos Deus a transformar as pessoas, pelo menos aquelas que estavam na igreja, e não só. Nós, quando chegamos em Santo Tomé e Príncipe, na rua não haviam quase carros nenhum. Era muito frequente na loja faltar comida. Me lembro de muitas vezes irmãs ligarem para mim: pastora, tens arroz, tens açúcar, tens isso? É melhor comprar, na loja está a acabar, não sabemos quando é que vamos receber. Então a pessoa tinha que estar ali a se precaver. Mas esses 9 anos que nós tivemos em Santo Tomé e Príncipe, nós vimos Deus não só a transformar a igreja, a vida das pessoas, a vida dos irmãos, mas o próprio país. Claro, o país ainda hoje vive das ajudas, mas o país desenvolveu muito em relação a 2010, quando nós tivemos lá. Aliás, acho que eu nem preciso falar disso, a Bispa conhece muito melhor do que eu. Santo Meio Príncipe há muito mais anos do que eu, e a Bispa pode testemunhar dessa mudança que houve. Então, para mim foi muito bom participar de tudo isso. Para mim foi uma grande alegria. Eu digo sempre que Santo Tomé foi uma escola. Eu aprendi mais a servir mais melhor a Deus, a servir as pessoas. Porque, na verdade, é isso que o missionário é. O missionário serve a Deus e as pessoas. E lá, cada vez mais e mais, devido à própria conjuntura do país, o modo de família, tem muitos problemas familiares, porque praticamente Santo Tomé é um país polígamo, então era muitos problemas familiares, a gente tinha que estar sempre ali a aconselhar as pessoas, a ajudar, a dar força, oração, jejum, tanta coisa. Mas Santo Tomé foi muito bom. Foi muito bom ver a transformação daquele país. Eu fico muito feliz por ter participado de tudo que aconteceu lá. Glória a Deus. Olha, já estamos quase acabando o nosso tempo. Uma palavrinha que quer deixar para os jovens ou para aquela pessoa que está na sua caminhada com Deus e talvez pronto, não sabe bem como que são as coisas, porque pensa que tudo devia correr sempre bem. Uma palavrinha que quer dar. Para quem está na caminhada, você que até sente a chamada de Deus, você sabe que Deus tem um plano para si, você sabe. Muitas vezes tentamos fugir, tentamos fazer os nossos planos, os nossos caminhos. Então, para você que vai entrar na Seara, ou quem sabe entrou agora, está, em primeiro lugar, nós temos que ser sinceros. Não importa o cargo que nós ocupamos na igreja, desde o mais pequeno ao mais alto, desde o diácono até o bispo, nós não podemos esquecer que nós somos servos e que nós estamos aqui para servir a Deus e as pessoas, e não para nos servirmos das pessoas. E a outra coisa que eu queria também dizer é que o missionário tem que morrer para ele mesmo, porque nessa caminhada nós passamos por muita estrada, passamos por coisas boas, por coisas más, conhecemos pessoas fantásticas, maravilhosas, também conhecemos outras não tão fantásticas nem maravilhosas. É verdade. Temos líderes maravilhosos, temos outros que não são tão maravilhosos. Mas sabe, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé deve começar em Jesus e ela tem que terminar em Jesus. Então nós temos que entender que nós somos servos, temos que morrer para nós e ter sempre no nosso coração o desejo de que a vontade de Deus se cumpra. Porque quando nós colocamos a nossa vontade no chão, pode crer que a vontade de Deus, ela se vai fazer. E onde quer que nós estejamos, quer no pouco, quer no muito, nós podemos todas as coisas, porque é Deus quem nos fortalece. Muito obrigada, Gisela. Então, acabamos aqui esta entrevista com a Gisela e até uma próxima.